Olá, pessoal! Nós somos o Grupo 7, composto por Bárbara Mayumi, Bruna Camargo, Caroline Lira, Ingrid Maggs e Juliane Scudeller. Hoje nós viemos conversar com vocês sobre o desafio de grupo número 4, que versa sobre a pandemia de Covid-19 e os equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional. Bom, no cenário da Covid-19, as vulnerabilidades decorrentes da desigualdade social tornam-se ainda mais profundas. As dificuldades enfrentadas pela população, e sobretudo por desempregados e trabalhadores informais, incidem sobre o estado de saúde dos indivíduos devido à limitação de acesso a alimentos e outras necessidades primárias. Logo, as repercussões da pandemia na disponibilidade, acesso e consumo de alimento refletem as lacunas na ação e revelam os novos desafios à promoção do acesso à alimentação adequada e saudável. Neste contexto, surgem esforços dirigidos aos equipamentos públicos de abastecimento, com o objetivo de atender as demandas da população, atentando-se às medidas necessárias para reduzir o risco de contaminação. Os chamados equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional são estruturas físicas que visam auxiliar a garantia da alimentação adequada e saudável, tendo em vista a garantia do direito humano à alimentação adequada, por meio da distribuição dos gêneros alimentícios. Fazem parte da rede de equipamentos públicos as feiras e mercados populares, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos. Em todo o Brasil, durante a pandemia, esses equipamentos alteraram suas organizações e formas de distribuição de alimentos. Em muitos locais, as atividades foram retomadas com medidas de proteção, como o sistema drive-thru, entrega de marmitas e alterações nos horários de funcionamentos. Bom, você deve estar se perguntando como que ficou a segurança alimentar e nutricional em São Paulo durante a pandemia de Covid-19 que estamos vivendo. Para explicar um pouco disso, nós vamos começar explicando o que é a Rede Bom Prato. Ela é o maior programa de segurança alimentar do país, sendo que a rede de restaurantes foi criada em dezembro do ano 2000 para servir refeições de alta qualidade a preços acessíveis à população de baixa renda. Nela, o usuário paga R$1 pelo almoço, sendo que esse preço se mantém o mesmo desde a criação do programa. A rede é composta por 52 unidades, sendo 22 na capital, 9 na Grande São Paulo, 6 no litoral e 15 no interior. Juntas, elas servem diariamente mais de 85 mil refeições. No café da manhã, é servido leite com café ou achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação. Já no almoço, é composto por arroz e feijão, salada, legumes, um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa, sendo que eles oferecem o total de 1.200 calorias. Em São Paulo, o avanço da Covid-19 motivou o investimento de R$18 milhões na rede de restaurantes populares do programa Bom Prato. O programa ofertava inicialmente 2 refeições, café da manhã por 50 centavos e almoço por R$1 em dias de semana. A primeira mudança decorrente da pandemia foi a inclusão do jantar nas refeições e a ampliação do horário de funcionamento do serviço, que passou a funcionar também nos fins de semana. Outra iniciativa foi a oferta de refeições gratuitas aos moradores de rua cadastrados no Serviço de Assistência Social. Estima-se que até julho de 2020 foram distribuídas 10 milhões de refeições desde o início da pandemia. Apesar disso, alguns usuários dos restaurantes populares têm encontrado desafios de acesso ao serviço. Em Paraisópolis, a unidade Bom Prato da região, que servia cerca de quase 3 mil refeições diárias, foi fechada com a alegação da necessidade de reforma estrutural. Como alternativa aos moradores, o governo do estado ofereceu a unidade de Santo Amaro. O grande fator complicante é que essa unidade fica a cerca de 8 quilômetros de distância da região. Além disso, consumidores de algumas unidades relataram a piora na qualidade e a diminuição das quantidades das refeições servidas no restaurante popular. Em uma das refeições, o que deveria ser um risoto de queijo acabou sendo apenas um arroz seco com uma pequena fatia de queijo. No fim de setembro, a gratuidade da oferta de refeições aos moradores de rua foi interrompida sob a alegação de recalibração da medida, considerando as demandas das cidades e unidades. Porém, em novembro, devido à decisão judicial,
as unidades voltaram a ofertar as refeições gratuitas. Ainda no início de dezembro, o governo decidiu cortar a oferta do jantar na maioria das unidades do restaurante popular, sob justificativa de queda na demanda da refeição. Logo em seguida, o governo recuou. Após essas decisões, como o corte da oferta do jantar nas unidades do Bom Prato, nota-se recuo do governo. Isso provavelmente foi decorrente da grande pressão por parte da mídia, população e da oposição, visto que estamos em pleno momento de retomada do aumento acentuado dos casos de Covid-19, uma segunda onda que já está estabelecida em vários países e cresce no Brasil, culminando em um recuo no comércio e das medidas de isolamento, prejudicando novamente a fonte de renda de muitas famílias, não sendo o momento oportuno de interromper nenhuma medida, mas sim promover as já existentes e, se necessário, articular novas medidas. Além disso, na circunstância atual gerada pela pandemia, o desemprego tem crescido exponencialmente. Nesse cenário, portanto, o Bom Prato se faz mais necessário do que já era antes. Muitas famílias estão com a fonte de renda comprometida, dependendo unicamente do auxílio emergencial, o qual também impõe dificuldades e limitações para o acesso, sendo que muitas pessoas que precisam não conseguiram ter a concessão desse direito. Dessa forma, justamente agora em que esse auxílio foi reduzido pela metade, os serviços de distribuição de alimentos, como o Bom Prato, são imprescindíveis e precisam assegurar a alimentação para esses cidadãos. Neste sentido, há uma necessidade de continuidade e manutenção, com um acompanhamento rigoroso dessas políticas públicas, que foram movidas no sentido de contemplar as necessidades da população, visando a segurança alimentar e nutricional. Assim, apesar dos desmontes e desafios enfrentados, os equipamentos públicos, como os restaurantes populares, têm sido fundamentais para a garantia de alimentação a milhares de usuários, sobretudo moradores de rua, idosos, trabalhadores informais e pessoas em situação de pobreza todos os dias, com repercussões na segurança alimentar e nutricional no Brasil, especialmente no cenário de pandemia. Mais do que uma conclusão, as repercussões geradas abrem espaço para muita reflexão. Essas foram as nossas, e as suas, quais são?